gente, tudo bem? O meu nome é Julia Gasque, eu sou psicóloga da Focus e hoje eu vim falar um pouquinho pra vocês sobre terapia de casal. Ontem no Instagram eu coloquei aquela coisa de perguntas sobre terapia de casal e aí surgiram algumas perguntas muito legais, algumas questões bem interessantes. Se você ainda não segue a gente lá, coloca lá, é @focuspsico. E eu trouxe 6 dessas perguntas, escolhi 6 dessas perguntas que eu achei bem bacana e que clarificam bastante essa história de terapia de casal. Então eu vou ler as perguntas para vocês e eu vou explicando cada uma delas. Então a primeira, como funciona a terapia de casal? Então, basicamente, é o psicólogo, né, e o casal, geralmente eles vêm juntos, ou pode ser uma sugestão do psicólogo. E o que a gente trabalha na terapia de casal? A gente trabalha o terceiro elemento que a gente chama, que é a relação do casal. A gente não trabalha nem as questões da mulher, nem as questões do homem, ou independente do sexo do casal, né? Mas a gente trabalha a relação, então como que aquelas duas pessoas se relacionam, ou mais pessoas, né? Se for poliamor, vamos incluir todo mundo aí. E a gente trabalha em cima desse terceiro elemento, que é a relação. Segunda pergunta. São os dois juntos na sessão ou é separado? Isso varia muito de profissional para profissional. Eu vou contar um pouco de como eu prefiro. Eu prefiro o casal junto na sessão, porque se a partir do momento que a gente está trabalhando a relação entre essas duas pessoas, eu gosto de conseguir enxergar essa relação. Então, eu só consigo ter isso quando eu tenho as duas pessoas ali. Então, eu gosto dos dois dentro da sessão. Lógico que em algumas sessões eu marco separado, marco com um, marco com outro. Em alguns casos específicos eu posso fazer só com um, sempre separado, né? De repente se tem questões de violência, a gente deixa mais separado antes de juntar. Mas varia muito de caso para caso, mas eu prefiro que, se possível, os dois estejam na sessão. Terceira pergunta. Se forem questões individuais que afetem o casal, a terapia é individual ou de casal? Então vamos pensar assim, a gente tem um casal e de repente a mulher fica muito incomodada com alguma coisa que o homem faz. Só que essa coisa que incomoda ela é uma coisa que incomoda só ela. Isso não interfere na relação deles. Ela fica incomodada, mas ele não se incomoda e não interfere na relação. Nesse caso, eu trabalharia individualmente, porque é uma questão dela, que tem relação com o casal, mas é uma questão dela. Agora, nessa mesma situação, se essas questões que incomodam essa mulher também incomodam este homem, aí seria legal trabalhar uma terapia de casal, porque daí se torna um problema da relação e que está interferindo diretamente nessa relação. Quarta pergunta. Já tenho uma psicóloga, ela pode ser a minha terapeuta de casal? Olha, a gente sugere, né, que não exista essas duas funções para uma mesma profissional. Então, se por um acaso você já tem uma terapeuta individual, eu sugiro que você procure um outro profissional que faça terapia de casal. Porque sim, você pode fazer terapia individual com um profissional e terapia de casal com outro. Ou ainda, essa psicóloga sua individual, vocês podem migrar, né? Começar a fazer uma terapia de casal em vez da terapia individual. Mas não é recomendado que uma mesma profissional atenda individualmente uma pessoa e atenda o casal. Da mesma forma que não é recomendado que essa mesma profissional faça terapia individual com uma pessoa de um casal e faça uma terapia mesmo que individual com uma outra pessoa desse mesmo casal. Porque existem interferências externas que podem atrapalhar o tratamento. Quinta pergunta. Algum casal já descobriu que a melhor solução era o divórcio? Sim, acontece. Muitas vezes o casal vem pra cá e daí a gente começa a refletir sobre aquela relação, como eles se sentem dentro da relação, o que eles podem melhorar, o que eles não podem melhorar. E muitas vezes eles descobrem que a melhor solução é não continuar juntos. Dentro de uma terapia de casal, quando existe isso, é muito mais fácil, talvez, digamos assim, ou mais saudável do que muitas vezes quando existe fora. Porque já são duas pessoas que estão ali dispostas
a trabalhar essa relação, então elas querem de alguma forma que aquilo seja melhor. E dentro da terapia você consegue se comunicar melhor, se abrir mais e tá mais disposto àquilo, né? Tá mais dentro dessa relação. Então, quando acontece um divórcio com um casal que está em terapia, muitas vezes esse divórcio é mais amigável, eles têm uma relação depois melhor que interfere principalmente nas crianças, caso eles tenham. Então, fazer terapia, mesmo que seja para um divórcio, para ter uma separação e uma relação amigável, é bem legal. Sexta pergunta. Como convencer seu parceiro a fazer terapia de casal? Nem sempre a gente consegue convencer. Então, eu pego muitos casos aqui de questões e queixas sobre terapia de casal, só que tem um só dos membros que vem participar, porque o outro não quer vir, é resistente, não gosta de terapia, tem N motivos. E aí eu oriento, né, essa pessoa, caso ela realmente queira fazer uma terapia de casal, a conversar com o parceiro, ser sincero, explicar por que aquilo é importante, quais os benefícios que aquilo pode trazer para a relação. Mas, se mesmo assim não for possível trazer as duas pessoas ou outras pessoas para dentro da terapia, o que a gente pode fazer é trabalhar o casal mesmo individualmente. Então, a pessoa vem individual, a gente foca em questões relacionadas ao casal, então ao relacionamento, e aí a gente propõe algumas mudanças e algumas reflexões mesmo em cima de uma pessoa. Porque a gente sabe que quando essa pessoa começa a ter progresso e começa a mudar, consequentemente a outra pessoa também muda. Então já existe uma transformação no casal. É uma outra solução, né? Então hoje foi isso. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês a respeito desse tema. Caso existam outras dúvidas, eu fico à disposição. Vocês podem entrar em contato comigo lá pelo Instagram ou aqui mesmo nos comentários. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, coloca aí para você se inscrever, para você ficar sempre por dentro das novidades. E por hoje é isso. Até a próxima!